pessoal, vamos continuar na nossa bateria de questões da banca. Vamos lá. Olha só, comunicação. Vamos lá. É correto afirmar que o processo de comunicação é composto pelas seguintes etapas. Pessoal, isso aqui é um tema que sempre aparece nas nossas provas. Quais são as etapas do processo de comunicação? Para entender o processo de comunicação, vamos entender primeiro o seguinte, o processo de comunicação, ele pode acontecer de forma ascendente, que eu chamo isso de vertical, que pode ser ascendente, quer dizer, de baixo para cima, quer dizer, o subordinado se comunicando com a chefia, ou de cima para baixo, que eu chamo de descendente, que é da chefia para o subordinado. Então, a comunicação ela pode acontecer de forma vertical, ascendente e descendente, e também de forma lateral, quer dizer, no mesmo nível, né? Então, a comunicação pode ser ascendente, descendente ou horizontal, beleza? Então dá para entender bem direitinho aqui, o que é a comunicação ascendente, tá vendo? De baixo para cima. O que é a comunicação descendente, de cima para baixo. Olha, o que é a comunicação horizontal, no mesmo nível, né? Eu também tenho mais dois tipos de comunicação. A comunicação transversal, que ela cruza, né? E a comunicação circular, que é aquela que fica circulando a informação. Podemos dizer que esse tipo de informação é a comunicação que podemos falar de formal. É aquela que tem uma regra, aquela que segue um padrão de comunicação. Também temos a comunicação informal. A comunicação informal é aquela criada pelos grupos sociais dentro de uma instituição. Então, quando você for para o serviço público, você vai ver que eu tenho a comunicação formal, que é aquela dentro do padrão de hierarquia, que pode ser vertical, horizontal ou até mesmo transversal. E a comunicação chamada de informal, que é aquela que circula nas redes sociais das pessoas, aquela que entre os grupos que se formam dentro da instituição. Isso aqui eu tenho que saber, tá certo? Também eu tenho que saber qual é o processo comunicativo. Qual é? Eu tenho um emissor que tem o papel de codificar a informação. Então, o emissor ele tem o papel de codificar. Então, o emissor codifica a informação, certo? E transforma isso em uma mensagem, que é o código que é transmitido. Essa mensagem ela vai para um canal, que é o meio onde se transporta essa mensagem. E essa mensagem chega, né, através do canal para um receptor. O receptor tem o papel de interpretar, de decodificar essa mensagem que foi emitida pelo emissor, certo? No meio do caminho, pessoal, pode existir ruídos à comunicação, certo? Eu posso existir ruídos que são distorções da comunicação. Essa distorção pode acontecer do lado do emissor, do lado do canal, como também do lado do receptor, certo? No meio, né, pode ter um ruído do meio, do transporte, tanto um ruído do emissor ou do receptor. Para que o emissor saiba se ele foi entendido, ele solicita um feedback. O feedback significa que o receptor deu uma resposta ao emissor, entendi. Então isso é um feedback, certo? É um feedback. Então eu tenho que entender o processo de comunicação. A questão, eu queria que você soubesse isso, né? Eu tenho o emissor, codificação, mensagem, canal e-mail, decodificação, receptor, ruído e feedback. São os elementos que compõem a comunicação. Ele está dizendo, qual é como é composto o processo de comunicação. Então, emissor, mensagem, canal, receptor, ruído e feedback
são as etapas do processo de comunicação. Tranquilo? Beleza? Vamos para a próxima. Ó, Renato, durante uma reunião com os colegas de trabalho, teve uma grande ideia. Ele pediu a atenção de todos e, em alto e bom tom, iniciou seus discursos. Os seus amigos, ouvindo atento, então eles estavam ouvindo, quer dizer, estavam decodificando a mensagem, entusiasmaram e acataram a ideia, aplaudindo. Se isso aconteceu, pessoal, é porque eles estão dando um feedback a Renato que a sua ideia foi interpretada, né? Sua ideia foi acatada. Então, ele pergunta aqui, ó, a palavra aplaudindo, destacada, né? Que elemento da comunicação? Destaca o processo do feedback, né? Isso, o que é que aconteceu? O pessoal entendeu e mandou um feedback para o emissor, certo? O aplauso, você falar que entendeu, tudo isso são formas de feedback, beleza? Então a resposta seria feedback. Vamos lá. Em nenhum outro setor a tecnologia está produzindo maior impacto no local de trabalho do que na área dos meios de comunicação, facilitando demasiadamente a comunicação tanto oral quanto escrita. Contudo, para que se tenha sucesso na comunicação, faz necessário o entendimento das etapas do processo de comunicação. Referente às etapas do processo de comunicação, assinar a alternativa correta. Para completar o processo de comunicação, a mensagem transmitida deve ser submetida à decodificação. Veja, lógico, né? Se eu emito uma mensagem para que ela possa ser entendida, né? Mensagem transmitida tem que ser submetida à decodificação do lado do receptor. Tudo bem. Codificação é o processo no qual a mensagem é traduzida na mente. Não. A tradução da mensagem é a decodificação, não é a codificação. O termo veículo é o canal, né? É onde eu estou levando, quem transporta. Refere-se aos fatores que podem distorcer, não. Aquilo que distorce eu chamo de ruído. Então é errado. O ruído pode ocorrer apenas na última etapa do processo? Não. Nós vimos que o ruído ele pode acontecer tanto do lado do emissor, quanto no meio, né? Quanto do lado do receptor, certo? Então, a resposta aqui da questão teria que ser a letra A. Tá vendo, pessoal? São questões que, se você entendeu os conceitos básicos, você consegue fazer as questões da banca, beleza? Vamos para a próxima. As barreiras à comunicação constituem o ruído. Barreira é o ruído da transmissão da informação e tende a distorcer o conteúdo que está sendo comunicado. Quando o receptor das informações vê e escuta, ele vê e escuta seletivamente, quer dizer, ele escuta o que quer. Então, quem recebe a informação vê e escuta quem quer, relacionando-os com as crenças, valores e outras características pessoais. Está ocorrendo o ruído da comunicação conhecido por... Então, ó, ela vê e escuta seletivamente. Quer dizer, o receptor vê e escuta seletivamente. Que tipo de ruído é esse? Bem, para entender isso, nós temos que entender que existem vários tipos de ruído. A filtragem é um ruído do emissor. Quer dizer, o emissor ele seleciona o que ele vai falar para não irritar o chefe, um exemplo. Então ele só fala de coisa boa, ele não fala que é a coisa ruim, que ele seleciona, ele filtra o que vai falar. Percepção seletiva já é do lado do receptor, que, como diz a questão, a questão diz aqui, o receptor da forma vê e escuta seletivamente, quer dizer, ele faz uma percepção seletiva, ele escuta só o que quer. Sobrecarga, né, quando tem muita informação. Emoções, pode gerar ruídos. Idioma semântico, quer dizer, falar em outro idioma, falar uma linguagem que você não conhece. O silêncio pode ser um ruído, como também a diferença de gêneros. Homens e mulheres podem entender de formas diferentes a mesma coisa. Então, essas são o quê? São as barreiras à comunicação. A questão, ele perguntava, o receptor de forma vê e escuta seletivamente. Se vê e escuta seletivamente,
é um problema de percepção seletiva, né? Então a resposta seria percepção seletiva e não de outros ruídos da comunicação. Pessoal, você sabendo os ruídos, você consegue fazer esse tipo de questão, beleza? Vamos lá. A comunicação empresarial é uma atividade administrativa que tem dois propósitos principais. São elas, quer dizer, uma comunicação empresarial, certo? Ela serve para quê? Certo? Concorda que uma comunicação ela serve para passar informações, né? Primeira coisa é proporcionar informações. Primeira coisa que uma comunicação serve é para proporcionar informações. Então, se você olhar aqui, ó, proporcionar informações, proporcionar informações, proporcionar informações, proporcionar informações. Agora, proporcionar informações para quê? Certo? Então, para que as pessoas compreendam o produto, compreendam o serviço, compreendam as tarefas. Então a comunicação serve para isso, para passar informações e fazer com que as coisas sejam entendidas, né? Na execução das tarefas, ou na venda dos produtos, ou mostrar o seu produto, motivar as pessoas, né? Para isso que serve a comunicação. Mas vamos lá. Proporcionar informações e compreensões necessárias para que as pessoas possam se conduzir em suas tarefas e proporcionar atitudes necessárias que promovam a divisão do trabalho e a especialização dos cargos. Proporcionar informações e compreensões necessárias para que as pessoas possam se conduzir em suas tarefas e assim desenvolver o senso de equipe. Proporcionar informações e compreensões necessárias para que as pessoas possam se conduzir suas tarefas e assim categorizar as pessoas e cargos dentro da organização, ou proporcionar compreensões necessárias para que as pessoas possam se conduzir em suas tarefas e proporcionar atitudes necessárias que promovam a motivação, a cooperação e a satisfação dos cargos. Pessoal, são questões muito próximas, né? Questões muito próximas. Mas a grande, qual é o que você marcaria aqui, né? Porque assim, são muito próximas as questões, mas nitidamente a comunicação serve para motivar. A comunicação serve para trazer cooperação, para fazer com que as pessoas fiquem satisfeitas. Então a resposta aqui seria a letra D. Mas eu digo a vocês que a questão, a banca, né? A banca que fez a prova, que no caso é a nossa, que a gente está fazendo a prova, ela botou umas questões muito próximas. Porque ele diz assim, ó, na suas tarefas proporcionar atitudes necessárias que promovam a divisão do trabalho. Aí botou aqui, divisão do trabalho. Aí botou aqui, ó, desenvolver o senso de organização, a voltada à tarefa. Em suas tarefas, para categorizar as pessoas do cargo. E o único que fala de motivação, cooperação e satisfação. A ideia da comunicação é proporcionar informações para que as pessoas se motivem, tragam coisas boas. Agora eu digo a você que essa questão poderia ser trabalhada para motivar a ação, porque ela está muito próxima. Não seria difícil você argumentar essas outros tipos de questão, não. É uma questão que não ficou muito legal, a escrita dela ficou muito próximo de você entender que o conjunto disso aqui é a comunicação empresarial. Mas o gabarito oficial foi a letra D de dado, certo? Foi a letra D. Mas tem sentido a letra D também, ao ponto de afirmar que a comunicação serve para proporcionar informações e fazer com que as pessoas se motivem, cooperem, façam essa ligação. Mas a questão não ficou tão legal, ficou muito próximo ali, muito pertinho as questões para que você pudesse chegar à conclusão. Aqui você tem que ter um tatozinho maior para responder essa questão. Vamos para a próxima. O endomarketing. Endomarketing, pessoal, é aquela que é feito dentro da empresa, para dentro da empresa, né? O marketing é feito para fora. O endomarketing é feito para dentro da empresa. Endo, dentro da empresa. Então, o endomarketing busca promover um comportamento eficaz de marketing. Dentro de seus fundamentos, seu enfoque aborda
pessoal, o endomarketing é dentro, é para dentro, não é para fora, certo? O marketing é para fora, o endomarketing é para dentro. Então, assim, a relação do consumidor com os produtos e serviços, isso é para fora, não é um endomarketing, é para fora. A comunicação e sinalização no ponto de venda é para fora também, concorda? Sinalização do ponto de venda é para fora. O empregado, o endomarketing, aborda o empregado na perspectiva de cliente, quer dizer, como o empregado se enxerga, né? Se ele fosse um cliente, o que é que ele queria que a empresa oferecesse? Quer dizer, uma visão interna. O briefing de comunicação. Briefing é você soltar anúncios, né? Essas coisas. Letra C. É uma coisa interna. É o único aqui que tem as características internas. Certo? O empregado na perspectiva do cliente. Quer dizer, internamente, eu como empregado me enxergando como um cliente. O que é que um cliente gostaria que fosse? Né? Então, uma questão que não é difícil, desde que você soubesse o que é endomarketing. Né? O que é endo? É uma coisa para dentro. Então, você deveria encontrar uma questão que falasse alguma coisa que era marketing para dentro. Certo? Para dentro. Os profissionais de marketing, essa é uma questão também, pessoal, é muito voltada para o marketing, mas tem a ver com comunicação, né? E eu estou trazendo isso aqui porque veio numa prova e aí pode cair novamente. Você sabe, se perguntar essa sigla novamente, você sabe o que é. Profissionais de marketing desejam que os receptores de mensagem respondam comprando os produtos de marcas oferecidas. No entanto, para obter esse resultado, a comunicação precisa influenciar os clientes. Uma alternativa para viabilizar esse processo é o modelo AIDA. Se por um acaso perguntar isso aqui de novo, que caiu na prova da banca, modelo AIDA, que compreende as seguintes fases. Veja, AIDA significa atenção, interesse, desejo e ação. Certo? Então, primeiro chama atenção, cria o interesse, cria o desejo pelo aquilo e a ação de comprar, certo? Então, por um acaso, se cair novamente, eu botei essa questão aqui porque vai que cai de novo essa sigla, né? E você possa saber o que é. Modelo AIDA é atenção, interesse, desejo e ação. Tudo bem? Beleza? Então, pessoal, as questões de comunicação que caíram na banca foram essas e encontro vocês nas próximas aulas. Valeu, pessoal. Até mais.